Quantas almas se revelam no caminho que se segue, quanta alegria em tantos lábios que pedem, quantas almas se revelam. Muito boa noite, queridos irmãos. Que a paz de Jesus esteja em nossos corações. Bem, queridos, falar do Evangelho no Lar é, antes de tudo, uma honra. E digo para vocês, com grande gratidão, que recebi esse convite por parte do Ciro, até substituindo o nosso irmão Marcelo Turra, que hoje não pôde estar com vocês aqui. E esse tema, o Evangelho no Lar, nós pensamos que deva ser um tema abordado minimamente uma vez por ano, dada a importância realmente que tem esse instituto, dados os benefícios imensos que temos sido testemunhas no tempo que temos tido a oportunidade de participar deste trabalho, junto com alguns companheiros, em implantando o Evangelho do Lar na casa dos interessados. Temos um livro aqui à mesa, que já foi várias vezes mencionado aí para vocês, e que ressalta a existência desse grupo, que busca realmente ir às famílias, ir aos endereços, às casas, né, em que somos convidados, justamente para implantar este imenso benefício chamado Evangelho no Lar. Tivemos testemunhas, eu, Leila, tantos companheiros de Janeira, que já passaram pelo nosso grupo, e que realmente a capacidade é impressionante, realmente, tantas coisas que aconteceram e que fomos testemunhas. Quantas pessoas nos procuraram, quantas pessoas nos foram encaminhadas, pessoas que estavam em estados de desespero, de profunda tristeza, de depressão, com dificuldades, com problemas, às vezes familiares difíceis, né? E que, assim, quase que, não digo um passe de mágica, mas aquilo de uma forma rápida, uma evolução em que essas pessoas realmente mudaram o seu semblante, né? Destravaram o seu semblante, ao ponto de eu não reconhecer. É uma ocasião de ver uma pessoa nessa condição e não realmente reconhecer essa pessoa. Ela passou por mim, você não me viu? E eu não havia reconhecido porque, como eu havia visto, né, inicialmente, realmente era aquele rosto travado, triste, né, decaído completamente. Então, são muitos os benefícios, especialmente para a família. Logicamente, citamos aqui um benefício individual, mas o grande benefício é para a família. E aí, nós vamos lhes falar Evangelho no Lar, a presença de Jesus em nossa família. Esse termo lar, né, nós vamos trabalhar um pouco, tentando entender melhor o que significa lar. Certa ocasião, estivemos numa casa humilde, uma família humilde, nos arredores aqui de Cabo Frio. Estivemos lá em visita a essa família, né? Um dos seus membros tinha se restabelecido de uma doença, nós fomos lá para vê-lo, tinha retornado já do hospital. E nessa ocasião, estivemos lá, conversamos, aquela conversa fraterna, aquela brincadeira, fizemos uma prece. E então me dirigi ao meu carro e fui lá pegar uma bolsa lá, nós tínhamos levado uma cesta básica para dar para esse pessoal, para essa família. E quando eu chego para dar essa bolsa para o pai de família, fala, não, que isso? Nós estamos com provisões. Tem um pessoal aqui do lado que está em desespero, né? Pessoal que está precisando muito mais do que eu. Então aquilo ali foi uma coisa realmente que nos tocou, nos surpreendeu, né? Nos pegou meio de surpresa aquela atitude. E demonstra que aquela família, né, embora toda aquela dificuldade, certamente aquelas provisões poderiam estar fazendo falta naquele momento, mas talvez na semana seguinte, talvez há 15 dias, e aquilo ali certamente iria fazer falta. E a preocupação dele foi com a família do lado, que estava mais necessitada que ele. E estava mesmo, porque o casal, desempregado, né, tinha um número de filhos era maior, e realmente aquilo ali foi maravilhoso para essa família. Então, essa família, né, que nós visitamos, ela tem muito mais do que aquela casa humilde, né,
do que aquela família constituída, ela tem um lar. Né? Isso chama-se lar. Excede, né, as dimensões físicas da casa, aquilo vai além. É um desenvolvimento que eles demonstraram de uma sensibilidade, né, que vai além do comum. Né? Normalmente estariam presos, né, a questões assim das necessidades da sua própria família, mas não, perceberam e acharam que era mais válido que aquilo ali beneficiasse uma outra família. Né? Ou seja, estavam examinando a dor e a necessidade do próximo. Né? Então, excedendo justamente as paredes do ambiente da família. E, basicamente, o lar, bem construído, bem assentado, em bases verdadeiras, ele é capaz de brilhar com um sentimento genuíno e puro como esse. Muito bem, irmãos. Eu acho que cabe a gente falar um pouco também dessa diferença de casa e lar. Casa, a gente normalmente trata como sinônimo de lar, né? E vice-versa, muito bem. Mas, quando a gente fala de lar, né, a gente talvez compreenda, talvez com o desenvolvimento que a gente vai apresentar agora, a gente possa entender melhor de onde vem essa saudade, né, que a gente tem, às vezes, desse local aconchegante, esse local de acolhimento. Todos nós, certamente, temos, se não na nossa própria casa, na casa da avó, na casa de uma tia, na casa de alguém, a gente sente, né, aquela saudade, aquela vontade de estar com aquelas pessoas, aquela vontade de estar presente naquele ambiente. Né? Quantas vezes isso aí nos toca? Então a gente vai compreender um pouco de onde vem esse sentimento, dessa saudade, desse desejo, e quando a gente se aparta um pouco, vai, sei lá, viaja, uma viagenzinha ao Rio, e demora mais um pouquinho, né, e já está telefonando, e já está... Né? São coisas que realmente nos tocam. Então, vamos ver esses slides que nós apanhamos lá na internet, né, para variar. E aí coloca para a gente lá, casa é uma construção de cimento e tijolos, lar é uma construção de valores e princípios. Então, já estamos vendo que existe uma diferença, né, entre lar... Vamos voltar aqui. Casa é construção de cimento e tijolos. Casa é uma construção fria. Casa você faz um projeto arquitetônico, você compra lá o terreno, não é isso? E tal, compra os materiais, contrata um monte de obra e vai. É uma luta, construir uma casa é complicado, né? Paulinho que sabe disso, né? A Rosa também. Não é brincadeira, né? Construir uma casa não é fácil. Mas casa é uma casa, é o abrigo. A gente realmente vai fazer, todo mundo deseja, é um desejo de todos nós. Mas, além da casa, nós temos o lar. Né? Lar já é uma construção de valores e princípios. Então, lar não é uma coisa que se compra na esquina. Valores e princípios, a gente não compra ali na esquina. É uma construção gradativa, é uma construção que entra com outros ingredientes, né? Não é tijolo, não é cimento, não é madeira. Isso aí é uma coisa que sai de nós, né? Que realmente é uma construção que cada um vai fazer com seus recursos mais profundos, mais essenciais da sua alma, com o seu sentimento, com o seu engajamento, né? Com a sua abnegação, com a sua renúncia, não é? Com o seu perdão. Olha, todo dia, né? Todo dia a gente precisa perdoar. Então, prosseguindo. Casa é o lugar onde as pessoas entram para dormir, usar o banheiro e comer. Onde temos pressa para sair e retardamos a hora de voltar. Quem tem só casa, não tem lar, é assim, né? Não consegue ficar muito tempo. Chega, almoça e chega, janta e para a rua. De repente, o bar ali da esquina vai ser um lugar mais interessante do que ficar ali dentro de casa, né? Comungando com a família. Agora, o lar já é o lugar onde os membros da família anseiam por estar nele. Quem tem o lar tem essa vontade de voltar, de estar em casa, está em serenidade dentro de casa, né? Está equilibrado, quer dizer, se sente bem, né? Quer estar em casa. Alimenta-se de afeto, encontra o conforto do acolhimento, né? A gente se sente acolhido, se sente envolvido. É onde nós temos pressa de chegar e retardamos a hora de sair. Né? A nossa atitude vai ser justamente essa. Então, vamos andar mais um pouquinho. Numa casa moram pessoas que mal se cumprimentam e se suportam.
Já no lar vivem companheiros que, mesmo na divergência, se apoiam e nas lutas se solidarizam. Então, numa casa, nós sabemos, né? Nós que somos espíritas, temos essa imensa oportunidade da revelação espírita. A doutrina nos explica, né, que os espíritos estão ali reunidos em família e, veja bem, são espíritos, não são pessoas, são espíritos. Cada um de nós, cada individualidade ali tem as suas necessidades, tem os seus problemas, tem as suas limitações, né? E nós estamos ali reunidos por uma questão de uma necessidade mútua, né? Todos nós estamos com uma necessidade de evoluir, de nos desenvolver. O lar, né, a família, é uma instituição divina, né? Deus realmente nos propicia esse espaço, esse lugar de convivência, para que a gente possa efetivamente trilhar a nossa evolução, né? Cumprindo realmente os nossos compromissos mais estreitos com o nosso próximo, mais próximo. É tão próximo que a gente esbarra, né? Que a gente pisa no pé, não é isso? Que a gente dá encontrão, que às vezes a casa não oferece tanto espaço assim. Então, é uma necessidade que nós temos de ali estar, né? E de nos beneficiarmos desse estar, desse conviver, dessa convivência. Isso que é o mais difícil para nós, realmente tem sido normalmente o mais difícil. Mas nós vamos tentar quebrar esse paradigma, né? Nossa ideia também é essa. A casa é um nó que oprime, sufoca. Realmente, se a gente ficar só no âmbito da casa, daquela frieza, né? Por mais requintada que seja, né? Não importa. Muitas vezes a casa não confere esse calor, né? Essa alegria. Muitas vezes ela tem todo o conforto, mas você não tem realmente nada, em termos assim, que possa representar um ninho que aconchega. Você não sente isso, né? O lar, um ninho que aconchega. Muito bem. Vamos prosseguir? Vamos lá. Se você ainda mora em uma casa, nós o convidamos a transformá-la com urgência em um lar. Então, quem aqui ainda não tem realmente essa chance do lar, e nesse lar, né, que Jesus seja sempre o seu convidado especial. E esse convite especial ao nosso mestre, esse texto nós tiramos da internet, né, aí está o crédito. Será que todos nós podemos dizer que lá em casa, na nossa família, temos um lar? Será que todos nós podemos afirmar isso tranquilamente? Será que temos? Ou talvez estejamos nos esforçando por alcançar justamente essa condição de lar, né? Isso é uma coisa que envolve sacrifícios, envolve esforços, vai além. E exatamente nesse ponto que entra a questão do Evangelho no lar. Mas nós ainda não chegamos no Evangelho no lar. Nós vamos avançar mais um pouco aqui e examinar aqui uma coisa que o Divaldo Franco falou, é uma mensagem de Divaldo. É Divaldo falando, não foi nenhum espírito que falou, foi Divaldo mesmo. Ele fala da preocupação excessiva com a casa, e isso tem determinado o fracasso no lar. Quer dizer, muitas pessoas, né, estão muito preocupadas com a questão da casa, né, desse bem material, né, da fachada pintadinha, né, de tudo funcionando, né, do IPTU pago, da conta de luz paga, da conta de água, e tudo direitinho como manda o figurino. Então os cuidados, ele vem aqui, ó, sobre esse assunto, Divaldo nos alerta. Os cuidados com estética contribuem para a alegria e o bem-estar daqueles que nela habitam. Sem dúvida, a gente gosta de usufruir de uma casa arrumada, de uma casa confortável, sem dúvida nenhuma. O excesso que certas esposas, coitadas das esposas, aí não vamos nem considerar, né? Vamos botar deixar ali, mas então está na mensagem do Divaldo, não fui eu que escrevi isso aí. Bem, o excesso que certas esposas têm com limpeza torna-se, entretanto, um verdadeiro fanatismo. A mulher se matando de canseira no afã de deixar tudo com brilho, tudo certinho, tudo arrumadinho, não permitindo que o marido e os filhos desfrutem do ambiente doméstico. Ai, ai, ai. É escrava do lar, é escrava da casa, mas esquece-se do lar. Né? Escrava da casa, dedica-se, né? Sua a camisa e bota para quebrar, mas ela se esquece do lar. E aí, proíbe que o marido se recoste ou deite no sofá, né?
para não amassar o sofá. Tira o pé daí. Que tira as cadeiras do lugar, que deixa o copo fora da pia, porque pode molhar o chão. Né? Eis a chamada casa-museu. As imposições, a falta de tato que motivam o esposo e os filhos a procurarem outro ambiente, onde encontrem o que lhes é negado em sua residência. Lar e casa devem formar, pois, um conjunto harmonioso. Então, lar e casa deve ser um conjunto harmonioso, um oásis para a vivência e o repouso de cada dia. Então, a colocação de Valdo, talvez assim um pouco exagerada em alguns pontos, mas talvez a gente já tenha visto algo parecido aí, né? A gente já conheça alguém que tenha realmente esse comportamento meio doentio. E o quanto isso é pernicioso justamente para a convivência. Porque justamente quando a pessoa está tão preocupada com essas questões, ela acaba se desligando de outras questões também sumamente importantes, de convivência, de relação, de relacionamento, né, de afetividade. Né? Muitas vezes até esses rompantes de briga, de gritar, não faz isso, não faz aquilo, isso aí ajuda a desequilibrar, né? São vibrações, são miasmas que vão desequilibrando a ambiência, né, em família, e isso realmente não é bom, é complicado. Nós tomamos aqui também uma passagem do livro Nosso Lar. O Espírito Laura, ele nos fala o seguinte, ó, o lar é o sagrado vértice onde o homem e a mulher se encontram para o entendimento indispensável. Né? É o templo onde, porque na verdade a base da família, sem dúvida, é o casal. Né? Sem dúvida é o casal, é a base, é o grande sustentáculo da família. E esse entendimento indispensável, ele é indispensável mesmo para que a família, e tudo isso que nós estamos falando, todos esses benefícios, né, que a célula familiar pode propiciar, isso tudo possa acontecer, esse projeto possa ter êxito, ele possa se concretizar. É o templo onde as criaturas devem unir-se espiritual antes que corporalmente. Né? A gente vê muitos casais que casam assim 3 meses depois, há pouco tempo, até um colega meu, casou 3 meses depois, já estava separado. Né? E tinha construído o carro, mas olha, preparou tudo, viajou para a Europa, fez tudo. Né? Lua de mel na Europa, e não sei o quê, construiu, já estava quase pronta a casa. 3 meses, acabou. Um casamento, sei lá na Barra da Tijuca, não sei o quê, me convidou, não pude ir. Né? 3 meses acabou. Então, essa questão de conscientização quando a gente tem, né, o processo mesmo da atração física entre os sexos, e as pessoas resolvem, vão, né, partir para uma coisa mais séria, realmente resolvem constituir um lar, construir uma família. Isso é uma coisa que para nós espíritas, hoje, com esse esclarecimento que a doutrina espírita nos propicia, a gente consegue enxergar mais claramente essas questões espirituais e que envolvem efetivamente a constituição de um lar, né? A nossa prole, o nosso entendimento mútuo, a gente compreender que o outro é um espírito em evolução tal qual eu sou, com limitações, com dificuldades, né? E que eu, sem dúvida nenhuma, para conviver com ele, alguma dose de renúncia, com certeza, casamento é renúncia, não é verdade? Casamento é renúncia, sem dúvida nenhuma. Se não houver uma dose, não digo cavalar, mas uma dose, né, razoável de renúncia, não é impossível, não vai ser possível realmente se estabelecer a convivência. Né? E aí ela prossegue. Isso, ela vai falar aqui, ó, alguns chegam a asseverar que a instituição da família humana está ameaçada. Importa considerar, entretanto, que a rigor, o lar é a conquista sublime que os homens vão realizando vagarosamente. Então, essa construção lar, quando a gente colocamos a questão, né? Todos temos uma casa, todos temos uma família, mas será que todos nós temos um lar? O lar é uma construção que se constrói, se realiza vagarosamente. Né? Ele não é de imediato. É uma questão que vai demandar testemunhos, né? Testemunhos de atitude, realmente dentro de uma dinâmica de ações lá entre os membros daquela família. É isso que vai construindo, pouco a pouco, essa construção, digamos, fluídica, né? Que vai ser, digamos, o lar, o nosso grande abrigo, que é o que remete a gente a esse sentimento de saudade, de acolhimento, né?
de alegria, quando ele está realmente confortável em casa. É essa construção que não são paredes espirituais. É uma construção, digamos, fluídica, vibracional, que envolve aquele ambiente, que envolve aquele grupo, né, aquela família. É isso, na verdade, o que constitui a condição do lar. Prosseguindo, vamos falar rapidamente aqui algumas funções da família. A família é esse instituto divino, né? A família é um projeto de Deus para o homem, né? E a gente vê realmente a família, com todos os seus aspectos, né? Como realmente o lugar ideal para cada um de nós alcançarmos o nosso desenvolvimento, alcançarmos a nossa evolução. Deus nos colocou realmente entre as pessoas certas e necessárias para que a gente pudesse alcançar êxito no nosso projeto de evolução, nos nossos compromissos de evoluir, no nosso planejamento reencarnatório. Nós reencarnamos em meio àqueles que realmente fazem parte desse contexto e estão em melhores condições de contribuir para que nós sejamos exitosos nessa condição dessa reencarnação presente que nós estamos trilhando aqui na Terra. Então, justamente a família, em termos biológicos, é a procriação, a sustentação da espécie, a manutenção da espécie, né? Socialmente, a família tem uma função e oferece condições, né, para relacionamento com a sociedade, né, e nos prepara realmente para a vida em sociedade. Econômica seria, no caso, a gente ter noções aí de valores, de comércio, isso é fundamental, né? De propriedade, né, de respeito também à propriedade dos outros, né? Esses conhecimentos necessários para a gente possa sustentar dentro da sociedade. Cultural, né? A transmissão de educação e saber, quer dizer, lógico que isso também a escola cumpre o seu papel, mas aí hoje a gente tem até mais, são rádios, TVs, internet, tudo mais aí, né? E as ruas. Bem, as ruas realmente nem sempre dão a melhor informação, mas está aí também colocado, a gente tem que se precaver. Psicológica, a família realmente é a base na qual se cria a nossa natureza como pessoa, nos dando segurança, firmeza e confiança. Todos nós precisamos ter realmente uma postura firme, né? Uma postura de segurança no enfrentamento da vida, senão a coisa não funciona. E a questão aí que nós botamos por último, das funções da família, a questão espiritual, né? Na condição espiritual, vamos colocar ali a educação do espírito, através da orientação. Nós somos espíritas, mas quando a gente fala de evangelho no lar, nós não estamos, digamos assim, excluindo ninguém. Qualquer ente, qualquer integrante de qualquer religião poderá ter a oportunidade, deverá, né, procurar realmente fazer o seu evangelho, fazer a sua reunião, né, em casa. Embora muitas religiões tenham esse caráter dogmático, ritualístico até, são questões de outras religiões. A nossa religião não se prende a dogmas. Os nossos dogmas, eles não são teológicos, são dogmas filosóficos, ou seja, são tudo passível de estudo. Nós podemos compreender racionalmente os princípios, né, os valores que a doutrina possui, porque a nossa doutrina tem esse tríplice aspecto, né? É a religião, mas é também filosofia e ciência, né? Então nós temos realmente um suporte de compreensão, de apreensão das lições do Evangelho, das orientações que Jesus deixou para nós, que é inigualável, né? Perante outras religiões que estão muitas vezes emparedadas, né? Antolhadas pela visão dogmática. Mas cada um na sua, né? Não vamos criticar ninguém. Aqui, formação de valores regenerativos, né? Contribuindo para corrigindo tendências equivocadas. Então a gente precisa realmente se regenerar, ter esse processo de conscientização da nossa necessidade de renovação espiritual. E aí vamos corrigindo tendências equivocadas. Isso se reporta também à nossa tutela, à nossa condição de tutores da nossa prole, né? Das influências que nós podemos exercer, auxiliando esses espíritos que estão vindo e podando, né, certas situações que a gente percebe, certas tendências que a gente vai notando, e a gente vai então interferindo de alguma forma, propiciando condições para que esse espírito vá se ajeitando, vá se ajustando a uma nova forma de ver essas coisas. A gente tem condições de interferir e muito nesse aspecto. Daí a necessidade, né, da evangelização
de evangelizar nossos filhos. Tem alguns pais que às vezes ficam pensando, não, peraí, eu não preciso evangelizar meu filho agora, deixa para depois, ele escolhe, mais tarde ele escolhe, ele vai fazer a sua opção. Bem, nós discordamos desse ponto, né? Porque o Evangelho ele vai justamente oferecer uma série de informações, de diretrizes, de orientações, né, que vão ser possíveis de serem aproveitados, mesmo aquela criança que numa idade mais tenra, né, ela vai ter chance de aproveitar esse momento. Não deixando para mais tarde essa questão dessas decisões, postergar isso. Acho que no momento que nós podemos interferir e trazê-los aqui, enquanto a gente tem condição de botar no carro e trazer aqui é uma coisa, né? Para poder participar da evangelização. Mas depois que eles estão mais crescidos, ninguém segura, né? Fica difícil segurar. Não é isso? Quem é que vai trazer? Então a gente realmente deve procurar trazê-los o mais breve possível, né? Acho que a idade mínima é 5 anos, 3 anos? 3 anos, né? 3 anos, então. Com 3 anos já é possível iniciar um trabalho de evangelização com os nossos pequeninos, né? Desenvolvimento da afetividade e do amor para atingir a dimensão da família universal. Então, justamente o nosso lar, né, a família, ela vai oferecer justamente essa possibilidade da gente ir se acertando, porque os laços consanguíneos, inevitavelmente, eles nos estabelecem os vínculos de afetividade, até pela constância, né, da presença constante e da possibilidade dos testemunhos. Muitas vezes a pessoa passa seus 15 anos, 17 anos, 18 anos, aquela rebeldia, aquela dificuldade. Quando a criatura amadurece e ela começa a se dar conta, caramba, como é que eu pesei nas costas da velha, né? Coitada dela, ela sofreu um bocado comigo, né? E aí então é aquele regresso, né? De culpa, aquele sentimento de culpa, e a coisa toma e se refaz, não é verdade? Então, são os testemunhos que nós, na condição de pais, né, nós na condição de tios, de parentes, precisamos ofertar, né, devemos ofertar a benefício desses aclaramentos, desse entendimento, desse desenvolvimento dos sentimentos, que não adianta a gente desejar que o outro desenvolva os sentimentos se nós também não estivermos dando a nossa parte, né, dando realmente o nosso estímulo, entrando nessa dinâmica, nesse movimento. Prosseguindo então, quem será que instituiu o Evangelho no lar? Nós temos um livro, né, que veio pela palavra de Chico Xavier, o livro do Espírito André Luiz. O nome desse livro é Jesus no Lar. Né? E em Jesus no Lar, aliás, desculpa, não é André Luiz não, é Ney Lúcio, perdão, Ney Lúcio. Mas nesse livro, nós vemos a primeira história, né, que é contada, o primeiro capítulo, fala justamente do culto do lar. E esse culto do lar aconteceu na casa de Simão Pedro. Nesse culto do lar, quem foi que instituiu esse culto? O culto do lar, então, foi Jesus. Ele foi justamente quem instituiu o Evangelho no lar. Esse livro, no prefácio, lá, ele fala assim, explica que Jesus tinha reuniões com os apóstolos, buscando oferecer-lhes esclarecimentos mais particulares sobre vários pontos da questão do apostolado, que mais à frente eles viriam desempenhar na divulgação do Evangelho, né? Na implantação do Evangelho na Terra. Então ele tinha essas reuniões particulares e são mensagens fabulosas, maravilhosas, com um desfecho assim, moral fantástico, muitas vezes surpreendente. É um livro que aconselho muito vocês, especialmente quem faz o Evangelho, né, ter para poder utilizar na leitura. Mas para qualquer pessoa que tiver a oportunidade de comprar essa obra, é de grande importância. Então, nessa obra, nós vamos reparar justamente essa informação de que foi Jesus quem iniciou e fez o primeiro Evangelho no lar. Então, o primeiro culto do Evangelho no lar realizado pelo mestre na casa de Simão Pedro, conforme nos relata o espírito Ney Lúcio, no livro Jesus no Lar, naquela ocasião, o mestre levou todos os presentes a refletirem que, se não conseguissem viver em harmonia no próprio lar, com seus entes mais próximos, como poderiam intentar viver em paz fora do lar? Olha só, nessa primeira lição ele já mostra justamente isso. Se a gente não busca cultivar e buscar realmente encontrar a harmonia
na nossa casa, junto aos nossos, como é que a gente vai pretender que o mundo, né, se pacifique, quando, na verdade, a célula de onde parte todos aqueles que poderiam modificar o mundo é justamente a célula familiar, né? Então, Jesus deixava assim um roteiro seguro para as nossas vidas e para o fortalecimento dos laços familiares. É um investimento que nós precisamos estar mobilizando continuamente, né? Tantas vezes nós já ouvimos alguns palestrantes colocarem aqui, com razão, essa questão dessa relação familiar. Quantas vezes estamos diante do nosso filho, diante da nossa filha, e muitas vezes reclamamos por causa disso, por causa daquilo, e em tantas outras oportunidades passamos despercebidos e não nos damos conta de que, quem sabe, um abraço, né? Um beijinho na testa, um carinho, pode realmente significar algo e, sobretudo, a gente possa olhar, olho no olho, e dizer, eu te amo, né? Isso aí realmente, a gente muitas vezes usa pouco isso, mas em família isso estabelece laços, isso acalma, isso conforta, isso encoraja, isso confere firmeza, confere a segurança que muitas vezes esse membro da nossa família está precisando, na verdade, de um estímulo. É o estímulo, às vezes, que estava faltando, aquele toquezinho naquele momento. Prosseguindo então, vamos ver, Richard Simonetti nos fala sobre, em seu livro Temas de Hoje, Problemas de Sempre, no capítulo reservado ao lar, ele vai falar o seguinte, de uma maneira muito feliz, ele esclarece para a gente sobre o objetivo do Evangelho no lar. O culto do Evangelho, ele até usa o termo culto. Nós não usamos mais, nós falamos só Evangelho no lar. Porque o termo culto, ele pode remeter, eu acredito que seja até uma decisão da FEB nesse sentido, né? Uma orientação da FEB de não utilizarmos mais a palavra culto. Ela pode gerar algum tipo de mal-entendido, né? Com relação a um ritual, alguma coisa ritualística, né? E então foi abolido esse termo. Mas como nós fomos fiéis aqui à letra. O culto do Evangelho é uma forma de reunir a família em torno de um objetivo comum. A comunhão familiar, onde todos conversam, trocam ideias, falam de seus problemas, comentam suas atividades à luz dos ensinamentos de Jesus, representa o mais eficiente estímulo para o estreitamento das ligações afetivas, transformando o lar em porto seguro, com garantia de paz, equilíbrio e alegria para todos. Poxa, parece até que o Evangelho do Lar é todo dia, né? 1 hora, todo dia. Não é. O Evangelho no Lar são 30 minutos por semana, no máximo, 30 minutos por semana, em que nós vamos reunir o agrupamento familiar em torno dessa luz, em torno desta verdadeira lareira, né? Dessa chama bendita que nos aquece, que nos orienta, que nos ilumina, que é o Evangelho, né? Segundo o Espiritismo. Né? O Evangelho segundo o Espiritismo, sim. Esse é o Evangelho que tem interpretação. Kardec e os Espíritos interpretam as lições evangélicas para nos facilitar o entendimento, nos aclarar o entendimento do sentido de várias passagens de Jesus, para a gente possa entender realmente o que elas significam. Então é importante que a gente utilize esse aqui, o Evangelho segundo o Espiritismo. Por que fazer o Evangelho no lar? Bem, já viu o objetivo, vamos ver por quê. O estudo do Evangelho no lar abre as portas de nossa casa aos benefícios espirituais, da mesma forma que desentendimentos, brigas e xingamentos favorecem o assalto das sombras, atrai os bons e afasta ou esclarece os maus espíritos. O Richard Simonetti nos falou isso. Então a gente percebe que quando a gente estabelece realmente, e assim, dá continuidade, muita gente faz um culto, sei lá, uma reunião, né, deu o Evangelho, estuda o Evangelho, mas não faz justamente a proposta, não cumpre a proposta do Evangelho no lar. A proposta do Evangelho no lar é uma reunião semanal, né, sempre no mesmo dia da semana, no mesmo horário, né, com a mesma duração, mais ou menos. Né. Então, a gente, quando assume esse compromisso, realmente, nós começamos a trazer vários benefícios. Dentre esses benefícios espirituais, está justamente, pelo menos aqueles 30 minutos, xingamento não vai ter, briga não vai ter,
não é? Desentendimento a gente não vai ter, pelo menos naqueles 30 minutos. Mas, vamos além. Quando a gente realmente busca esse caminho de equilíbrio, esse caminho de melhoria de vibração, né, de sintonia vibratória, junto à família, no nosso lar, e a gente cultiva realmente se disciplina realmente, cumpre realmente essa data, né, esse agendamento, a gente se organiza nesse sentido, a gente vai favorecendo justamente as presenças dos espíritos amigos. Nós vamos ver mais à frente também como que isso se dá. Eles vão se achegando mais, vão tendo mais campo para atuar dentro da nossa casa. Não que eles não estejam presentes, mas é que tantas vezes nós somos tão complicados, a gente vibra às vezes com ideias às vezes tão infelizes, né? A gente vibra tão mal tantas vezes, em função dessas situações, às vezes que acontecem conosco, que eles ficam sem condições de se aproximar. Então, realmente, o Evangelho no Lar vai propiciar uma ambiência mais favorável, um clima, né? Um tônus vibratório mais adequado para que essas presenças possam efetivamente atuar, né? Beneficiar, trazer todos os seus benefícios. Porque, vejam bem, quando a gente chega, quando a gente entra nesse baixo astral aqui, né? É complicado, porque a gente vai atrair os maus espíritos. E os maus espíritos têm um detalhe. Eles não pedem para entrar, não. Eles arrombam, eles entram arrombando. Qualquer chance que a gente der para eles, qualquer brecha, eles vão entrar mesmo. Então, uma casa que vive nessa condição de desequilíbrio, né, de realmente desentendimento e briga o tempo todo, o clima já é pesado. Se a gente entrar numa casa assim, a gente já sente o peso, né? Principalmente quem tem um pouquinho de sensibilidade, já sente a carga, né? E as presenças espirituais que vão estar por lá? O que elas podem estar trazendo? Né? Com aqueles miasmas, com aquelas emanações, lidando ali com toda aquela ambiência decaída. É a tendência de doenças, né? Até de um processo obsessivos, de uma situação que não favorece em absoluto a estrutura familiar ou o desenvolvimento todo que se pode auferir em família, no sentido do nosso crescimento, do nosso desenvolvimento espiritual. Aí nós temos essa imagem, né? Essa imagem já deve ser conhecida de vocês. Algumas vezes, alguns companheiros já devem ter falado sobre uma história dessa pintura, desse quadro. Esse quadro de autoria de um pintor holandês, né, chamado Roland Hunt. O Roland Hunt ele fez uma exposição na Europa, não sei em qual país foi, mas ele fez uma exposição, isso está relatado pelo Richard Simonetti. E ele viu que tinha um crítico de arte que ficava olhando para esse quadro e não saía, olhava, aí se afastava mais um pouco, olhava outra vez, e parecia que ele estava curioso, assim, existia alguma coisa que ele não estava entendendo bem no quadro. E o Sr. Hunt perguntou, vem cá, o que houve? Tem alguma coisa? Você quer falar alguma coisa? Sr. Hunt, eu estou reparando uma coisa nesse quadro, está faltando alguma coisa aí, não está não? Mas o que está faltando? Eu acho que isso aqui é uma porta, né? Está faltando a maçaneta. Cadê a maçaneta? Ah, sim. Por que não tem maçaneta? Essa é uma porta especial. Uma porta especial? Que porta é essa? Essa é a porta do coração. Ela só se abre por dentro. A porta do coração. Então, se a gente for fazer um paralelo, né, dessa porta como a porta da nossa casa, onde vive a nossa família, né? E onde nós desejamos, trabalhando arduamente por construir um lar. Jesus à porta. Jesus é diferente dos espíritos inferiores, né? Ele bate a porta e aguarda ser aberta. Ele não sai entrando, ele não vai entrando, né? Ele espera uma decisão, espera a nossa decisão. Então, ele está ali, aguardando que a gente decida a hora de abrir. E quando nós abrimos realmente com alegria, com o desprendimento, com o desejo de tê-lo conosco, ele vem e ele se faz presente. Porque ele falou aqui, ó, em Apocalipse, né, capítulo 3, versículo 20, ele disse assim, eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa, e com ele cearei e ele comigo. Então a presença de Jesus é certa, no sentido em que nós realmente implementemos o Evangelho no lar. Esse momento tão curto, de 30 minutos,
não é? Que a gente pode estabelecer em qualquer horário que seja, né? Os espíritos não têm problema com esse negócio de horário. Pode ser meia-noite, pode ser 1h da manhã, 2h da manhã, a hora que aprouver a família, né? De preferência, que todos os membros possam participar, né? Nós até orientamos algumas visitas que fizemos, de que deveria ser um dia que favorecesse a participação de todos. É natural que nem todas as famílias, todos os membros são espíritas, né? E sabemos de algumas situações, até algumas companheiras, que sofrem um pouco com essa questão, até o ponto de ser apenas ela espírita, as outras são todas evangélicas, é meio complicado, né? É meio complicado, coitada. Ela vive realmente algumas situações difíceis, mas está aí, né? Firme, participa com a gente aí em algumas atividades. Então, vamos prosseguir, vamos mais à frente um pouco. Quais são os benefícios que o Evangelho no Lar pode propiciar para cada um de nós, né? A gente enumerou ali alguns dos benefícios, né? E aí a gente vai compreender ali, ó, levar os ensinamentos de Jesus para a família, né? A prática do Evangelho no Lar vai conscientizar a família, justamente em relação a essa necessidade que todos nós temos de renovar os nossos valores morais, os nossos valores espirituais, né? E aí, especialmente porque, nesse caso específico, nós vamos ter como orientação e guia o Evangelho de Jesus, vamos ter Jesus como nosso guia, como nosso orientador nesse processo que todos nós precisamos estar nos colocando. Reflexão e oração em conjunto, né? Poxa, a oração individual já tem uma força. A oração em conjunto, ela tem uma força multiplicada, né? Então, se todos aqueles que participam daquela reunião e se colocam em oração, né, isso vai atrair justamente para o convívio familiar esses espíritos felizes de que falamos, né? Vai atrair justamente esses espíritos que estão em condições de trazer seus benefícios, restaurando o nosso equilíbrio, nos assistindo nas nossas necessidades e, sobretudo, orientando, né, os espíritos que estão em dificuldade, que estão ali, de repente, junto àquele grupo familiar, que estão precisando de auxílio, precisando de socorro, que eles vão estar sendo ajudados e auxiliados naquela hora. Muito bem. Estudo, aprendizado em conjunto, informação sobre a doutrina, né? Quando a gente fala do aprendizado em conjunto, isso vai promover um maior estreitamento de amizade, justamente, entre os entes da família, entre os membros da família, né? Porque, justamente, o momento do próprio Evangelho é um momento de um convívio fraternal, né? De um convívio fraterno entre os membros, em que a gente vai estar justamente estudando, nos aproveitando dessa mensagem. Por quanto tempo isso aqui ficou esquecido, meus irmãos, empoeirado na estante, né? Por quanto tempo eu, particularmente, vi na estante da minha casa, lá em Petrópolis, onde eu residia com meus parentes, com meus pais, e via lá o Evangelho, não esse aqui, né, mas a Bíblia, quantas vezes ela empoeirada, por tanto tempo ali, e ninguém se interessava de examinar esse tesouro, né? Jesus nos deixou esse legado, isso aqui é um tesouro que precisa ser descoberto por nós, precisa ser explorado por nós, para que a gente possa realmente se enriquecer, se beneficiar de toda essa maravilha que o Evangelho pode propiciar para todos nós. E nós podemos fazer isso sozinhos, né? Não precisamos de, necessariamente, também estar presente lá ou aqui ou naquele tempo. Não, a gente pode fazer isso em nossa casa, na nossa própria casa também. Não seja importante vir à casa espírita, com certeza, nós precisamos vir aqui à casa espírita, mas é a oportunidade da gente ter, junto à nossa família, junto aos nossos, né, enriquecendo justamente esse arcabouço dessa construção espiritual que nós precisamos realizar na nossa casa, essa casa fluídica, né, que nós carregamos para onde quer que seja. Teve uma ocasião, uma companheira me perguntou: Flávio, o que eu faço? Você me diz o seguinte: no dia que eu não puder estar em casa para fazer o culto, que eu estou numa outra situação, que eu tive que viajar, como é que eu faço? Eu deixo lá o Evangelho aberto em cima da mesa, que os espíritos vão ler, não sei o que, alguma coisa, né? Falou: não, querida, você não precisa se preocupar com nada disso, né? Porque você tem um lar, você está construindo, você está nesse trabalho de construção do seu lar, né? E o seu lar não é a sua casa física, o seu lar é muito mais do que a sua casa física. Então você leva, para onde você for, você está levando o seu lar, né? O seu vínculo
com tudo, com a sua família, com todos os seus entes, porque você tem laços de afetividade, você tem laços de amor, você tem laços de fraternidade, né, de solidariedade. Então isso tudo te vincula. Então onde quer que você esteja, você não vai estar distante, você não vai estar sem estar participando do que quer que esteja acontecendo ali. Né? Mesmo que se dê ali e você esteja ausente, você vai estar presente naquele momento, com certeza, e se beneficiando também de todas aquelas vibrações, todo aquele momento tão terno, tão propício que a gente está, que Jesus nos permite, né? Aí nos vem nos falar também sobre a harmonização do ambiente familiar, sem dúvida nenhuma, né? A gente vai encontrar, como falamos há pouco, o tônus vibratório, né? O padrão vibratório da nossa casa vai a pouco e pouco se transformando, se melhorando cada vez mais com essa prática. A higienização ambiental, esses miasmas, né? De situações que em família muitas vezes são quase que inevitáveis, algumas discussões, alguns conflitos, alguns desentendimentos, isso faz parte do convívio social, né? Mas são situações que muitas vezes deixam essas matérias, né, meio assim acinzentadas, né, esses miasmas, né, impregnados na ambiência. Nós não os percebemos, mas são coisas que de alguma forma maculam a ambiência da nossa casa. Então, a prática ela vai restaurar esse status vibratório da nossa casa na medida em que a gente se disciplinar e mantiver realmente isso aí, o Evangelho no lar. Conhecer e harmonizar-se com a doutrina espírita para a prática da vida corrente e dos ensinos de Jesus, né? A gente vai tomando conhecimento da doutrina. A doutrina espírita ela demanda isso, que a gente estude, que a gente questione, que a gente se aprofunde, para que a gente possa colher cada vez mais e mais os benefícios que ela pode nos propiciar. Melhoria de sintonia vibratória, mais ou menos o que nós já falamos aí, esclarecimento e proteção, né? À medida que a gente vai se esclarecendo, a gente vai adquirindo essa proteção espiritual, essa segurança espiritual para a nossa casa, né? Esses espíritos malfazejos não vão ter tanto acesso à nossa casa, ao nosso ambiente, né? Essa ambiência vai estar relativamente protegida, vai ter, digamos, uma certa proteção. E abrir as portas do lar para receber os espíritos amigos. Vamos tomar cuidado com isso, que agora nós vamos falar uma coisa que vai justamente, botei de propósito aí no final, porque pode dar margem a entender, espíritos amigos, que vai ter alguma manifestação de espírito no lar. E não é isso, o Evangelho do lar não objetiva isso. O que não é um Evangelho no lar? O Evangelho no lar não deve ser confundido e tampouco transformado em reunião mediúnica, né? Não é para receber espírito na reunião, né? No Evangelho no lar. Pode até ter médios, né? Mas se ter algum médio ele apresentar alguma manifestação, vamos levar lá para a casa espírita, vamos, né, procurar orientar, procurar uma assistência, procurar ver o que está acontecendo nisso e buscar realmente uma forma de equilibrar a situação. Mas nunca permitir que fique espírito, né, o médium dando passividade, dando margem à manifestação de espírito dentro da reunião. A questão de transformar o Evangelho numa sessão espírita, sei lá, com passes, né, com benzeduras, com magnetizações, não é o objetivo, também não é esse, né? E a gente tem que se precaver com relação a isso. O interesse do Evangelho no lar é sumamente de dar possibilidades, perspectivas de aprendizado, né? De entendimento justamente em família, junto aos membros da família, que a gente possa propiciar recursos para que nós possamos nos autoavaliarmos, né? Possamos realmente nos beneficiarmos dessas orientações para a gente trabalhar a nossa transformação íntima, a nossa melhoria de relação e a gente possa crescer espiritualmente, a gente possa se equilibrar mais espiritualmente, se harmonizar mais espiritualmente, conseguindo, né, recursos para que a gente possa lidar no nosso dia a dia com mais tranquilidade, com mais serenidade, com mais compreensão. O objetivo basicamente é esse. O Evangelho no lar propicia justamente isso para as famílias. A questão de uma psicoterapia em grupo, em absoluto, não é para ninguém ficar falando das suas manias, dos seus medos, dos seus traumas, de forma nenhuma. Isso vai, na verdade, desequilibrar completamente a reunião, né, e vai perder justamente o objetivo, que é justamente de alcançar, como falamos aí há pouco, a questão de melhorar o tônus vibratório do ambiente.
E tão pouco, né, ele botou ali, sessão de lavagem de roupa suja, né? Começar aquela história, né? Essa mensagem foi para você, hein? Isso aí, tá vendo? O que aconteceu ainda há pouco, isso aí, quer dizer, isso aí já estraga tudo, já complica tudo, já começa uma discussão, quer dizer, isso aí tudo são situações que não devem, em absoluto, fazer parte do momento do Evangelho no Lar, que é um momento todo especial, um momento todo de serenidade, um momento todo de respeito, né? Um momento todo de atenção, realmente, para que a gente possa refletir, porque a gente está acostumado muito a ouvir, a ler mensagens, mas muitas vezes não refletimos, não procuramos aprender daquela lição, daquilo que está sendo colocado, qual o substrato, o que eu entendi dali, né? O que aquilo ali bateu comigo, o que aquilo ali está me informando, que informação que está vindo realmente nessa mensagem. E as mensagens espíritas, elas são muito ricas nesse sentido e nos propiciam interpretações assim de várias perspectivas que a gente pode examinar uma mesma mensagem. A gente vê o Divaldo Franco falando sobre questão de estudo do Livro dos Espíritos. Cada releitura que ele faz, são novos aspectos que ele vai percebendo que ele não tinha se dado conta antes. É tanto um amadurecimento, né? Cada vez que a gente vai lendo, a gente vai adquirindo as experiências, e a gente vai ficando mais rico, entende? E vai aclarando, tendo uma lucidez maior na observação. Então, cada releitura, a gente vai estar aproveitando mais um pouquinho. Eu acho que vai dar tempo de falar rapidamente, né? Porque aqui foi o seguinte, se não desse para passar os slides seguintes, eu ia falar assim, como fazer o Evangelho no Lar? Eu ia deixar um suspense, e aí, bota o nome aqui no livrinho que a gente vai explicar. Era uma forma de subornar vocês aí. Mas vamos prosseguir aqui, vamos ver se dá tempo. Rapidamente, né? A gente faz uma leitura, que nem a gente faz aqui. A gente pega uma mensagem, não é isso? Iniciar o culto do lar, está o pessoal reunido, não precisa de toalha branca, nada disso. É a mesa com toalha branca, não precisa de nada disso. Pode ser na mesa, pode ser num sofá, num conjunto. Tem várias situações, né? Pode ser sentado no chão, se não tiver cadeira, não importa, tá certo? Então, faz-se uma leitura preparatória, pode ser um desses livros assim, ó, né? Ou Fonte de Luz, ou até uma paginazinha, se não tiver um livro na hora, pega uma paginazinha, não é isso? Que recebeu aqui no centro, e faz-se a leitura. E essa leitura não é uma leitura assim, feita de qualquer maneira, é uma leitura pausada, né? Para a gente possa entender, marcar de repente uma frase que tocou mais, uma coisa assim, para a gente poder fazer o quê? A reflexão. Não adianta você ler pura e simplesmente. É importante ler e refletir naquilo que se leu. O objetivo basicamente é esse. Aí, feita a leitura, que visa, digamos assim, tirar a gente um pouco desse burburinho, né, do nosso dia a dia, e a gente entrar um pouco na sintonia, no clima do nosso Evangelho, e aí então a gente vai fazer a prece inicial. A prece inicial pode ser o Pai Nosso, às vezes se a pessoa não souber fazer outra oração, você faz uma oração bonita. A oração não precisa ser bonita, ela tem que sair do coração, ela tem que ser uma coisa autêntica, né? Uma produção realmente de cada um. Às vezes a pessoa tem um conhecimento um pouco maior, usa algumas outras palavras, mas não é isso que importa. O que importa é o sentimento, é o desejo realmente de fazer a prece. Faz-se a prece inicial, né? Onde se valoriza os sentimentos e não as palavras, é isso? E aí vamos fazer os comentários, que esses comentários vão ser feitos em relação ao Evangelho. A gente vai pegar o Evangelho, vamos abri-lo, pode ser essa abertura, pode ser, digamos, aleatória, né? Abre assim e tal, a gente procura saber qual é o capítulo, para ver qual é o assunto que está falando, para ver onde está falando também, se é na parte das instruções dos Espíritos, se é na parte do comentário de Kardec, ou se é, de repente, na transcrição do Evangelho, a gente poder se situar, né? E estabelece uma linha de leitura, não precisa ser todo o capítulo, estabelece uma leitura que permita uma reflexão, um aproveitamento, para poder a gente entender melhor qual a mensagem que Jesus queria dar para a gente naquela hora, né? Aí nós entramos também nas vibrações. Feita essa leitura, a gente, antes da prece, ou até junto, no momento da prece mesmo, final, a gente fazia vibrações pela paz, pela harmonia, né? Pedindo por todos aqueles que nós desejamos que recebam o amparo divino, né? E a gente pode pedir também nesse momento a magnetização da água. Nós trazemos a água para cá, todo mundo bota a garrafinha ali, né? Para fluidificar a água, nós podemos fazer isso também em casa, né?
pode botar lá uma garrafinha e obter a fluidificação da água, porque os nossos amigos espirituais, os mentores espirituais estão ali e vão colocar ali os fluidos, as energias que vão nos favorecer. A prece final, então, concluindo, não é isso? Uma prece espontânea, espiritualidade amiga, convidando a todos para a próxima semana. Né? E aí a gente serve a água fluidificada para todo mundo, né, mantendo aquele clima de respeito e recolhimento. Não precisa ser um copão assim, né, encher o copo inteiro, bota um copinho pequenininho para todo mundo tomar um pouquinho, né, e guarda o resto na geladeira em algum lugar. Bem, essa mensagem aqui já finalizando a nossa exposição, em que Emmanuel vem falar para a gente, é uma síntese que nós achamos muito interessante, né, que realmente resume tudo que nós falamos. O Evangelho no lar aperfeiçoa o homem. O homem aperfeiçoado ilumina a família. A família iluminada melhora a comunidade. A comunidade melhorada eleva a nação. Do Evangelho no lar depende o aprimoramento do homem. Olha o que Emmanuel falou, hein? Do Evangelho no lar depende o aprimoramento do homem. Do homem edificado em Jesus Cristo depende a melhoria e a redenção do mundo. Então a gente vê a importância do Evangelho, a importância desse legado, porque aqui tem todo um roteiro que é certo para nós alcançarmos as realizações felizes nessa nossa existência. Né? De nós nos ajustarmos a esses princípios, a essas orientações que estão aqui colocadas, para a gente poder realmente ir ao encontro desses valores que poderão realmente nos enriquecer a nossa vida, a nossa existência, e favorecer a existência de tantos quantos se relacionem conosco. Esse é o grande objetivo do Evangelho na Terra. E o Evangelho no lar tem o seu papel, né, ainda que parcial, mas de grande importância em relação justamente às famílias, em propiciando todos os recursos para que a família se oriente melhor e alcance realmente a sua evolução, o seu desenvolvimento. Jesus no lar, sem dúvida nenhuma, é vida para a família. Né? Então rogamos a todos que ainda não instituíram o Evangelho no lar, que o façam, né? Procurem o nosso grupo, estamos aí, temos o Herbert, a Ana Paula, né? O Ferreira, a Raide que está aqui, né? A Silvia e o Manuel aqui, que também participam desse grupo, dessa equipe. Né? É uma equipe que terá todo o prazer de ir à casa de vocês, não precisa se preocupar de fazer bolinho, de fazer café, de comprar Coca-Cola, não precisa nada disso, tá? Realmente, nosso desejo é nos fazermos presentes junto a vocês, né? Levar a orientação segura de como empreender a implantação do Evangelho, para que vocês todos possam realmente encontrar esse benefício maravilhoso que ele pode propiciar. Muita paz a todos vocês.